quiser assistir depois, né? Não fica melhor? Sua leitura está em dia já? Sua leitura está em dia? Tá? Toda em dia? Ah, coisa boa. E o que você tem achado? Deixa eu ver, está aberto o meu, tá. É maravilhoso, nossa, é muita ficha caindo, viu? É impressionante, né? O quanto que a gente... E é engraçado que cada vez que eu leio, vem um insight diferente, né? Vem uma descoberta nova, porque às vezes a gente está num momento da nossa vida que deixa coisas passarem, né? Ou então não faz sentido naquele momento, né? E aí, quando você começa a viver de novo, ou então tem alguém próximo a você que está vivendo isso, passa a fazer sentido novamente, né? E até a gente fica pensando assim, como seria bom se fulana visse tudo isso para mudar, mas a gente não consegue mudar ninguém. Não, não adianta. Não adianta. Não dá para a gente abrir a cabeça das pessoas e fazer com que elas entendam o conhecimento que a gente tem. Por isso que é tão importante a gente perdoar os nossos pais, os nossos cuidadores, né? A senhora trabalha com constelação, não? Não. Não, constelação fala muito isso, né? Não é questão de você perdoar, Eu é sei você... muito o que é constelação, mas não sou consteladora, entendeu? Não, Eu gosto demais, sou apaixonada por é muito constelação. bacana, né? E é É, impressionante que fala assim, né? Você não tem que perdoar os seus pais porque eles fizeram por você e para você o melhor que eles sabiam, que eles podiam, que eles naquele conheciam. momento, Então isso. você agradece o que eles fizeram e aí você coloca cada um no seu lugar. Você fica aí, eu fico aqui, porque você tem a experiência, você tem a sabedoria, né? Da tua vivência, mas graças a Deus hoje eu tenho conhecimento. Tem muitos memes, né? Tem muitos posts que hoje em dia as pessoas fazem que colocam um escudo assim atrás, né? Quando vem a sequência de bisavó, avó, Sim, sim. mãe, você quer até chegar no mais novo, aí antes de chegar e coloca um escudo aqui, peraí, não quero mais isso aqui para trás, deixa para lá, aquilo dali já foi, né? Mas, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura. Seja muito bem-vinda. Quem tiver que entrar agora, entra. Quem não tiver que entrar, olha depois. Pois é, o Então, grupo tão grande, cadê todo mundo? a segunda-feira e sexta-feira são os dias em que o pessoal ou está se organizando para a semana ou então está aproveitando para o final de semana, né? Ou então é É. correria e tal, e é Aí compreensível. eu estou aqui, mas estou aqui com minha neta, a outra foi para o hospital, mas eu estou aqui. Então, vamos lá. Vamos. A gente começa hoje na página, para quem vai começar a leitura pelo YouTube, nós vamos começar na página 160. A gente está falando a parte do abraçar o Senhor. Em última análise, só Deus tem a capacidade de dar fim ao sofrimento. Só Ele tem a capacidade de encerrar a busca do coração feminino, cujos problemas foram exagerados pelo desapontamento dolorido provocado pelo tratamento feito por aqueles que não têm a cura para a dor. Esse tipo de decepção vai ocorrer sempre que a mulher pedir a um homem que faça o que só Deus pode fazer. Já começa por aí. Muitas vezes as pessoas, vamos colocar nós, né? Porque nós somos seres humanos, a gente está aqui para evoluir mesmo. Umas pessoas têm mais habilidade, outras têm menos. Mas a verdade é que, num determinado momento, você acaba caindo em alguma dessas situações de preencher, esperar que o outro preencha aquilo que é responsabilidade sua, ou esperar que o outro preencha aquilo que é de responsabilidade de Deus, né? Que só Deus pode fazer, aquela paz que transcende, né? Aquela paz que foge ao nosso entendimento. Então, quando não tem esse colocar Deus em primeiro lugar, existe um vazio, naturalmente existe um vazio. Alegre-se em seu marido e no seu amor, mas saiba que há certas curas que se acham muito além do amor eros. Será necessário o amor ágape, que é o amor de Deus. Ele cura com um toque o que o homem não consegue curar com muitos toques. Imagina, nós temos pessoas que viveram momentos diferentes. Seja bem-vinda, meu amor. Boa noite. Que viveram momentos diferentes, realidades diferentes, que viveram dores, frustrações, ou então simplesmente tiveram experiências que, no final das contas,
não tem como dar ao outro aquilo que não recebeu. Vamos colocar dessa forma. Imagina você pegar um homem, ou tanto o homem quanto a mulher, mas já que a gente está falando da outra parte, pegar um homem que nunca recebeu um carinho, que via o pai sendo agressivo com a mãe dentro de casa, que achava que a voz dele tinha sempre que ser a mais alta, e isso vem lá de trás, porque o pai do pai, o pai do pai do pai, e assim por diante, era da mesma maneira. Como que essa pessoa, quando chegar no matrimônio dele, como que essa pessoa vai conseguir dar aquilo que nunca recebeu? Como que eu dou amor a alguém se eu nunca tive amor? Não fica estranho? Não fica... É vazio, porque eu não sei qual é o significado dessa palavra, eu não sei o que é isso, qual é a definição disso, como é que eu posso me comportar, né? Então, colocar essa responsabilidade na mão do outro é algo que a gente quer, mas tem algumas situações que não cabe depositar no outro, né? Ele cura com um toque o que o homem não consegue curar com muitos toques. Isto não pretende minimizar o relacionamento conjugal, mas colocá-lo em perspectiva a fim de que o desapontamento e a amargura não cresçam no coração da mulher, que foi ensinada a crer que é possível um homem fazer o que só a graça de Deus realmente pode. Falamos sobre a dama e sobre o seu amado, mas não há nada mais importante do que falar sobre o seu Senhor. A mulher precisa se curar. Ela tem necessidade de encontrar e manter uma relação com o marido que lhe permita satisfazer o seu potencial. Mas, no final, ela desejará satisfação numa área mais profunda do que as mãos humanas podem alcançar. Quer ela saiba, quer ela não como pedir ou onde encontrar isso, irá buscar, enfim, o toque do seu Senhor. Muitas mulheres precisam da mão do Senhor em sua vida, mas por não compreenderem o que está exatamente faltando a elas, vão atrás de coisas como carreira, educação e dinheiro. Vamos lá. Não que a mulher não possa ter tudo isso, que é super importante, até porque a gente fala muito, nós falamos muito em você ter uma vida interessante para você mesmo, né? A gente fala muito, muito disso. Ah, tem uma vida interessante para você. Mas a questão maior é que isso não é só a mulher que faz, o ser humano como um todo faz isso. Eu tenho muitas amigas que são líderes de igreja, né, que tomam a frente, que têm ministérios e tudo mais. E em um determinado momento eu vou falar de uma em especial, que ela estava muito confusa, muito confusa. E ela fez: irmã, eu não sei como é que eu vou fazer, porque a minha vida está uma bagunça. Inclusive, eu me separei por conta disso, na época que ela se separou, o filhinho dela não tinha nem nascido ainda, porque ela tomava conta da igreja, das células, de tudo, tomava frente de tudo, e ela não tomava conta da casa dela, não tomava conta do marido, não tomava conta dos filhos. Aí, depois que ela se separou, criou-se um outro problema. E aí, depois, o que ela fez? Ela começou a tomar conta só dos filhos, só dos filhos, só dos filhos. Qual a repetição de padrão aqui? A repetição de padrão é você botar tudo na frente para você esconder o que realmente precisa ser curado, para você esconder o que realmente precisa ser feito. Quantas pessoas, não sei se vocês já ouviram falar eu acho que o nome é relacionamento rebote. A pessoa está no relacionamento, termina esse relacionamento, e aí, ao invés de ficar um tempo sozinha, identificar o que precisa curar, identificar o que precisa mudar, ela vai e engata em outro relacionamento, e ao invés de resolver, ela joga para debaixo do tapete o problema. E aí, o que acontece? De novo, a mulher não cura. Então, o que acontece? Ela está aqui falando, ó, a mulher precisa se curar. Ela tem necessidade de encontrar e manter uma relação com o marido que lhe permita satisfazer o seu potencial. Mas, no final, ela desejará satisfação numa área mais profunda do que as mãos humanas podem alcançar. Quer ela saiba, quer não como pedir ou onde encontrar isso, irá buscar, enfim, o toque do Senhor. Muitas mulheres precisam da mão do Senhor em sua vida, mas por não compreenderem o que está exatamente faltando a elas, vão atrás de coisas como carreira, educação e dinheiro. Nenhuma dessas coisas é perigosa em si mesma, mas quando se torna um substituto para Deus,
A pessoa ficará terrivelmente insatisfeita. Depois de anos construindo uma carreira e perseguindo o sucesso, ela vai descobrir que sem Deus tudo é vazio e não tem valor. O meu filho, quando ele tinha 6 anos de idade, ele falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ele tinha 6 aninhos. Eu tinha acabado de me separar, estava muito preocupada, não sabia como é que eu ia fazer para poder manter os dois. E aí um dia ele me viu, né? Naturalmente a mãe ela tem o hábito de se esconder das situações para o filho não ver a vulnerabilidade, né? Mas ele me pegou no momento em que eu estava chorando, meio desesperada, tinha acabado de sair do banho com a toalha na cabeça, para você ver a riqueza de detalhes, é porque o negócio ficou marcado na minha mente. E aí ele fez, tinha algumas falas do meu filho naquela época, quando ele tinha 6 aninhos, quando eu me separei, que eu tinha certeza que era a mão de Deus ali. E ele chegou para mim, me deu um abraço e fez: mamãe, não se preocupa, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Aquilo dali me deu uma... E eu não tinha o hábito de repetir, de falar essa frase, né? Falei, não, onde que esse menino tirou essa frase, assim? E isso ficou muito gravado na minha mente. Porque muitas vezes a gente acha que o que a gente precisa resolver, evoluir, crescer, melhorar, enfim, o que a gente acha que a gente precisa fazer, a gente acha que está na força do nosso braço. Mas está tudo aqui dentro, né? A gente pode chamar Deus da nossa consciência, inclusive, porque é quando ele fala com a gente, né? Quando a gente permite que ele venha conversar conosco. Então, eu chamo essas coisas de imitações da vida. Como todas as imitações, elas têm certas qualidades que enganam os olhos menos perspicazes, mas sob cuidadosa investigação, o perito pode perceber facilmente que a imitação não se compara de modo algum ao original. Qual é o original? Você pergunta. O original é o que Eva teve no jardim, é a comunhão com o Senhor. Se a mulher tiver esse tipo de comunhão para ministrar o seu espírito, se tiver pensamentos criativos para massagear a sua mente e um companheiro para tocar a sua carne, então tem tudo. Não importa quão rico ou bem-sucedida seja, se não tiver Cristo, é tão pobre quanto a igreja de Laodiceia. Essa igreja é que Apocalipse 3 declara ter reputação de ser rica, mas na verdade era miserável, indefesa e cega. Anos de vazio e desespero criam um vácuo interior na mulher, fazendo que o seu coração sofra e seus olhos percam a luminosidade. De repente, ela fica com uma mancha interior que a maquiagem não cobre e as joias não escondem. É a percepção inata de que em algum lugar em seu espírito existe a pobreza mais profunda que ela já conheceu. Como é tolo pensar que essa pobreza pode ser curada por mãos humanas. Este é o tipo de vazio que só o Senhor pode erradicar. Permita então que ele a toque e cure. Sei que já foi a muitos médicos e as grandiosas promessas e medicamentos inúteis não apagaram seu passado nem aliviaram sua aflição. Essas promessas assombram sua mente, atormentam o seu espírito e frustram a sua carne. É possível que Deus tenha permitido que acreditemos nos falsos médicos, e suficiente para apreciá-lo ainda mais quando nos encontrarmos com ele. Ele talvez permita que os médicos pratiquem sua medicina inócua, para que ao tocarmos algo real, possamos identificá-lo facilmente como a cura para o nosso mal. Na verdade, o que acontece, né? Desde que mundo é mundo que a gente precisa de um bezerro de ouro, né? Desde que mundo é mundo que a gente precisa de algo para ver, a gente precisa de algo palpável. Mas quantas vezes a gente passou por situações que falavam assim: não consigo, a partir daqui está longe da minha alçada, a partir daqui está fora de questão, eu não consigo mais, Senhor, toma conta, e como um passe de mágica, o negócio funciona, resolve. Já aconteceu isso com a senhora ou não? Não é assim que acontece? Parece que quando a gente está no limite das forças, quando você não aguenta mais, quando o teu nariz já está ali, que você está morrendo, afogado e tal, aí o negócio vai e dá aquela reviravolta. Qualquer que seja a razão, muitas mulheres foram tocadas por médicos sem nenhum mérito. Eles lhe deram falsas expectativas só para que o outro relacionamento desmoronasse, outra promessa fosse quebrada e outra esperança destruída. Não se amargure, porém, com isto. Corra com todas as suas forças. Ande, se quiser, rasteie se necessário para a palavra de Deus. Há ocasiões em que a dama não pode se curar a si mesma,
Há vezes em que o seu amado não consegue costurar as bordas rasgadas do seu coração partido. É então que tem de estender-se para o Senhor. Foi esse Senhor que a mulher com hemorragia tocou no momento da crise em sua vida e imediatamente sentiu que foi curada. Não há nada tão confortador como saber que sua saúde está boa. Nem o sucesso, nem a fama podem trazer o sorriso pacífico e a calma de espírito que surge em quem reconheceu não estar mais quebrado, mais sadio e completo. Quando a mulher tem saúde espiritual, pode entrar no relacionamento sem desespero. Não precisa de ninguém para completá-lo. Tornou-se completa pelo toque do próprio Senhor. A mulher sadia sempre atrairá um homem sadio. Quando se tocam, eles se fundem para criar um casamento sadio. Imagina, quando você está no relacionamento, onde você está doente e o outro não, você adoece o outro. Quando você entra no relacionamento que o outro está doente e você não, você acaba adoecendo. Não tem como. Naturalmente, a nossa mente, ela tem uma certa tendência a se fixar naquilo que é ruim, se fixar naquilo que não é bom, né? Sem querer abrir o julgamento entre o que é bom e o que é ruim, mas, naturalmente, se você receber milhares de ligações no seu aniversário, mas se aquela pessoa que você tanto queria que te ligasse não te ligar, você vai ficar extremamente triste, mesmo sabendo que 10 pessoas te ligaram. Não é assim? Milhares de pessoas te ovacionaram, bateram palma, estavam lá com você, mas se aquela pessoa que você se importa não estiver lá, é como se o teu mérito não tivesse acontecido. Então, naturalmente, a nossa mente, ela tem esse hábito, né, de, parece que cata, tem essa afição pelo negativo, né, pelo que não acrescenta. Você ia falar alguma coisa, dona Maria? Não, não. Não. No final, no momento certo, irão produzir filhos sadios que tirarão proveito de serem amamentados pelo seio de uma mulher que não é perseguida pela necessidade desesperada de autogratificação. A vida centrada em Deus tem esse resultado. Essa mulher, ela é virtuosa. Quer ver uma coisa? Se você chegar num lugar onde você percebe comportamentos estranhos das crianças, observe o comportamento dos pais com essas crianças. Geralmente, casais doentes geram e criam crianças doentes. E essas crianças doentes, elas vão crescer e vão gerar outras crianças doentes. E isso, se você não parar e não falar assim, chega, o negócio fica muito complicado. Você notará que ao curar a mulher com hemorragia, Jesus soube que ela fora curada porque sentiu a virtude sair do corpo dele. Foi a virtude que fluiu dele para a mulher que a curou. Mediante o toque de Deus, ela se tornou uma mulher virtuosa. Você pergunta, e como obter essa virtude? Ela não se encontra numa carreira nem no sucesso. Não está em roupas caras, carros luxuosos ou joias de alto preço. A virtude só vem quando uma mulher alquebrada se arrasta pelas ruas de pedras de Jerusalém, com os joelhos sangrando e com mão trêmula, toca as vestes de um Senhor cuja presença pode erradicar o sofrimento. Esse toque é tão reverente que a inspira a se tornar uma mulher virtuosa. Todos que se aproximarem dela saberão que algo a distingue das demais, seja no escritório executivo, ao virar-se na cadeira giratória, ou que tenha entrado no escritório apenas para limpá-lo, para algum chefe de quem é empregado. Isso não importa porque a virtude a reveste. Há um lampejo nos olhos da mulher virtuosa que torna os cosméticos desnecessários. A paz em sua mente exclui qualquer necessidade de tranquilizantes. Ela dorme à noite, ela acorda refrescada. Ela enfrenta cada dia com coragem porque a sua força não vem do que é externo. Está embutida em seu interior. Em vista de ter tocado o Senhor, ela é completa e totalmente sadia. Quando uma mulher toca o Senhor, ele a transforma para sempre. Sua alma escapa como um pássaro do laço do passarinheiro. Suas asas se estendem pela manhã. Ela navega com o vento e voa para a claridade do sol da matinal.
quê? Acho que caiu. Voltou agora. Voltou, né? Acho que caiu todo mundo. Não, só foi você. Eu não caí, não. Foi? Foi. Então, vamos lá. Ela navega com vento e voa para a claridade do sol matinal. Ele é o objeto... Será que está gravando? Tá. Ele é o objeto da sua adoração e o foco da sua visão. Ele se torna a realidade de cada ideia abstrata que já se esforçou para expressar para outros que não compreenderam. Você deve entender que todos nós ansiamos ter e gozar ao máximo os relacionamentos humanos, mas só os mais sábios compreenderão que o nível de satisfação de que precisamos não pode vir de outra pessoa. A razão de as interações humanas ruírem e desmoronarem é a nossa audácia de buscar nos homens o que só pode vir de Deus. Sempre nos desapontaremos quando buscarmos a Deus no homem e desejarmos que os homens sejam os nossos heróis. Temo que tenhamos lido um número excessivo de romances sugerindo um cavalheirismo inexistente. Como acontece com a prata escurecida, logo reconhecemos que o que reluz ao sol do meio-dia irá finalmente perder o brilho quando exposto aos elementos. Isso ocorre com todos. Mais cedo ou mais tarde, descobrimos que há lugares manchados e nenhum de nós, homem ou mulher, brilha tanto como deveria brilhar. Onde estão esses heróis? Você pergunta. Para onde foram os nobres? Onde estão todos os relacionamentos perfeitos, eufóricos que a gente vê na TV? Devo dizer-lhe que eram todas invenções da sua imaginação, caricaturas mostradas na tela para seu entretenimento. Embora nos esforcemos febrilmente para imitar o que vimos, é preciso compreender que o resultado final é garantido para o casal na televisão, porque o roteiro controla a vida deles. A gente não tem um roteiro na nossa vida normal, né? A gente escreve, cada dia a gente escreve uma lição diferente. O que fazemos, no entanto, quando não há um roteiro para controlar os eventos do dia a dia? A verdade é que não podemos fazer absolutamente nada. Não haverá companheiros perfeitos, não haverá amor sem desapontamento, mas o desapontamento ele é minimizado quando só esperamos certas coisas da parte de Deus. Se buscarmos um Salvador, seu nome deve ser Jesus. Se buscarmos o Messias, deve ser o Cristo. Pedir a qualquer outro além dele, para atender a demanda, para atender a tamanha expectativa, é pedir a um pote de barro que vire ouro. É pedir que a água seja vinho. É pedir a terra que se transforme em diamante. Impossível. Por isso, querida irmã, se quiser tocar o divino e sentir o poder de Deus, só considerar quando se estender para muito além da humanidade e aspirar a conhecer o Criador em todas as suas múltiplas facetas e formas. É claro que você terá traços dele nos homens, nas crianças e até em você mesmo, mas esses simples traços nunca serão suficientes para suportar o peso de tudo que já experimentou. A esses traços de Deus faltarão as virtudes necessárias para curar os sofrimentos do seu passado e mandar embora os fantasmas que assombram as câmaras secretas da sua memória e imaginação. Esta é uma tarefa de Deus e só dele. Sabe, a gente sempre... Boa noite, Marlezinha. Sabe aquela história, né? No mar do esquecimento do Senhor, nova criatura eu sou. É quando você deixa a tua história para trás. Quantas pessoas não vivem a culpa, não vivem a vergonha daquilo que fez quando não tinha a menor maturidade? Aprontou um monte, fez um monte de besteira. Pode falar, dona Maria. Essa leitura me veio uma lembrança de muitos anos atrás. Bem rapidinho, mas eu vou dizer, aquilo foi um milagre. O meu marido começou a todos os dias, largava do trabalho, eu morava numa usina, ele vinha para aqui, para Vitória, todos os dias. E aí eu lembro que pela janela do quarto, eu olhei para um pé de goiaba ali, considerando que Deus estava ali, e perguntei, o que é que eu devia fazer nessa situação, né? E aí o que me veio, o que é que eu fiz? Quando ele chegou à noite, eu conversei, eu disse, me responda só uma pergunta. Para onde você está indo todos os dias? É um lugar só ou são vários? Só me responda essa pergunta. Se é um lugar só, sim, mas nesse lugar tem alguém que está importante na sua vida? Ele disse, eu estou indo num lugar só. Eu disse, mas pense direitinho, porque você acha que isso está certo? Eu não briguei, eu disse o que Deus me disse, né?
E, a partir de então, ele nunca mais saiu para esse lugar que ele ia todos os dias. Inclusive, ele ia no banco e tirava um pedacinho da poupança. Eu disse, ao final, você não vai ter nada e você vai transformar a sua vida. Então, ele deixou a partir desse momento. Então, Deus está, quando a gente busca ele, ele nos E a dá senhora estava atenta, né? Exatamente. Estava atenta. Isso é importante. Muito bom, obrigada por compartilhar. Nas palavras do profeta, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele disse bem, está na hora de buscar o Senhor, não seus filhos, não seu dom, mas a sua pessoa e só ela. Quando nós o buscamos, ele se compraz em dar a cada um de nós os benefícios que só são concedidos mediante o nosso relacionamento com ele. Parece-me surpreendente que um Deus tão santo pôde abaixar-se tanto e tocar um mundo ferido. Isso me faz lembrar do momento nas Escrituras em que levaram diante de Jesus uma mulher apanhada em adultério. Eles haviam arrastado o corpo esgotado pelas ruas de Jerusalém até onde se achava o rabino, o mestre, o professor. O corpo nu fora machucado pelas mãos de homens cheios de justiça própria, que se julgavam juízes da sua decadência. Eles a puxavam e empurravam enquanto chorava, cheia de vergonha e desespero, tentando se cobrir. Eles a acusaram e depreciaram, levando-a finalmente a Jesus. Haviam planejado apedrejá-la, zombar da sua vergonha e devassidão e exibir em público sua fraqueza pessoal. Para espanto deles, Jesus não os acompanhou no linchamento da mulher. Em vez disso, pareceu indiferente a tudo que acontecia à sua volta. A Escritura diz que se abaixou e começou a escrever na terra com o dedo. Esse ato de se abaixar fascina a minha mente. Que alguém tão superior pudesse se curvar tanto. Não pretendo saber por que ele escrevia. Não tenho certeza de que aquilo que ele escreveu fosse importante. O que é muito mais importante que eu saiba é que Deus pode se abaixar até o meu nível e escrever em minha vida. Olha que coisa linda. Deus pode se abaixar ao meu nível e me ajudar a escrever a minha própria vida. Assim, quando você buscá-lo, né? Quando você pedir para ele te ajudar. É importante para mim dizer-lhe que existe alguns entre nós cujos defeitos e passado manchado fariam com que fossem apedrejados e atacados. Todavia, de alguma forma, a graça e a misericórdia infinitas de Deus nos abraçam. Diante de nossos maiores acusadores, ele tem a capacidade de olhar para além das nossas faltas e ver nossas necessidades. Quem não amaria um Deus assim? Quem não lavaria seus pés com lágrimas? Quem não levantaria as mãos na sua presença ou beijaria as cicatrizes dos pregos em suas mãos quando essas são as mãos que se estendem para curar as feridas em sua vida? A mulher precisa saber que há um Deus que conhece seus mais negros e profundos segredos e mesmo assim tem compaixão dela. Que mulher não tremeria diante de um Deus que assume a tarefa de defendê-la e colocar-se entre ela e seus atacantes? Que mulher não apreciaria um Deus que se torna um advogado, aceita o caso dela, não cobra honorários e vence o processo? Que mulher não se sentiria reverente ao saber que há um Deus que pode estar convencido da sua culpa, mas insiste em que seja perdoada? Este é o símbolo do amor. Saber que todos estamos nus diante dele, todavia, de alguma forma, pela sua graça, ele se abaixa e toca os lugares escusos em sua vida. Reconhecer esse tipo de misericórdia e graça leva a mulher do século XX, do século XXI, a apaixonar-se pelo Deus que é chamado de ancião de dias. Ele é mais velho que o próprio tempo e, mesmo assim, mais importante do que o jornal desta manhã. Ele é antes do quando ou do onde. Ele é antes disto ou daquilo. Entretanto, é o Deus a quem ninguém se refere no passado. Eu sou. Eu sou o quê? Você pergunta. É o que quer que precise que ele seja, quando precisa que ele seja. Então, eu não sei se vocês já assistiram o filme A Cabana, ou leram o livro A Cabana. Tem uma hora que ele pergunta assim, mas... já 2 vezes, é fantástico. Já assisti várias vezes, falando, me arrepiando. Que Deus se apresenta da maneira como você precisa dele naquele momento. Nesse momento, ele fala, eu imaginei que você precisava ser aconchegada, então eu apareci na forma de mãe, eu apareci na forma de uma mulher, acolhedora. Na hora que ele precisou descobrir onde que a filha dele tinha sido enterrada, ela apareceu como um índio forte, imponente, para poder abarcar aquela guerra com ele. Então, como é que você precisa que Deus se apresente para você nesse momento?
Às vezes, uma criança, meu filho, 6 anos de idade, tomou aquela personagem ali e foi Deus para mim naquele momento, porque era uma agonia que estava no meu coração e eu precisava de uma resposta, e a resposta veio daquela maneira. Então, lamento e me desculpo por todos os homens do mundo, porque nenhum de nós pode ser o que você quer que sejamos e quando quer que sejamos. Ninguém pode ser assim senão Deus. Ele é o absoluto, do qual somos apenas uma sombra. Ele é a realidade, da qual somos apenas um substituto. Nós podemos abraçá-la à noite, mas ele pode abraçá-la por meio dos séculos. Quando nossos braços enfraquecem e se cansam, podemos recomendar um Deus que não dormita nem dorme. Ele pode deter as pedras que deveriam ser atiradas em você. Uma palavra dele lhe dá a segunda oportunidade que precisa para o sucesso. Seu marido pode ser o amante do seu corpo, mas Deus é o amante da sua alma. Seu marido pode beijar seus lábios, mas o Senhor, ele pode beijar as lágrimas dos seus olhos, o sofrimento de suas lembranças, as nuvens dos seus céus. Deus é o grande amante, pagou o preço para ganhar o nome, derramou o sangue que se fez evidência e se tornou o juiz desse mundo para encerrar o seu processo. Por causa dele, você está livre. E aí vem o supremo caso de amor. Com a habilidade de cirurgião, devo tomar as próximas palavras e fazer uma incisão com o bisturi da verdade. Oro para que Deus me tenha concedido a capacidade de fazer a necessária distinção entre ter um relacionamento com a instituição da igreja e conhecer o Cristo que a igreja adora. Não quero dizer que unir-se a um lugar de adoração não seja bíblico. É com certeza bíblico. É igualmente apropriado. Adorar com outros crentes amplia a intensidade da experiência pessoal que compartilhamos com o Deus invisível. O Deus invisível parece quase manifestar-se na presença da adoração comunitária. Quando celebramos coletivamente a nossa fé, somos intensificados mediante o louvor e a adoração unificados. Nós somos feitos de energia, nós somos feitos de ondas, nós somos feitos de vibração. Quando você louva, quando você está todo mundo com a mesma energia, todo mundo querendo a mesma coisa, obviamente que se intensifica, porque é todo mundo vibrando naquilo dali, é todo mundo querendo aquilo dali. Devo, porém, alertá-los de que muitas mulheres fugiram do caos dos clubes, da decadência dos relacionamentos fracassados e correram para o santuário da igreja apenas para sofrer outra vez. Isso não é para dar a entender que haja uma falha na igreja. Ela é destinada a ser um lugar de adoração e nada mais. Devemos compreender que a instituição da igreja não é o Salvador. É o Cristo da igreja que salva. E tenho medo, não estou aterrorizado, mas inúmeras pessoas que buscam refúgio na igreja sem descobrir o Cristo por trás dela. Sem Cristo, a igreja não passa de outro médico inútil. Essas mulheres preciosas se unem à instituição da igreja como se fosse apenas uma associação, um clube feminino, um alojamento, um lugar para reuniões sociais e para exibição de dons, habilidades e classe social. Elas podem até adorar com grandes manifestações e expressar adoração com intensidade. Contudo, secretamente, quando estão fora do palco e longe da audiência de outros crentes, não têm uma experiência pessoal com o Senhor. Uma palavra de cautela, não um desafio, entenda-se por meio do véu da igreja e toque o menino Cristo. Até que o toque não poderá ficar curado. É espantoso que tantas mulheres vão à igreja semana após semana, culto após culto, e não ficam impregnadas com a semente poderosa da palavra de Deus. Devemos compreender que Cristo é o objeto de nossa busca e a sua igreja é apenas um dos meios de acesso a ele. Compreendo que não é preciso congregar-se numa igreja para encontrar Cristo. Ele vai aparecer no seu quarto ou no seu carro. Pode até manifestar-se a sua presença para você agora, enquanto repete a sua palavra. Mas depois de experimentá-la, você vai querer entrar em contato com outros crentes que compreendem a magnitude da sua experiência. A adoração congregacional é importante e essencial, mas a reunião de pessoas sem a presença de Cristo é uma troca fútil de interesses humanos, retórica religiosa e palavreado que não gera vida. Você precisa de uma mulher esperta, uma mulher inteligente e perspicaz, bastante para saber de que necessita e que possui habilidade para alcançar o alvo determinado. O alvo é ter um relacionamento íntimo pessoal com Deus. Ele se torna, então, o lençol da água subterrânea que reabastece o solo seco e o prepara para a colheita abundante de bênçãos prometidas na sua palavra. Você deve buscar a Deus com paixão e com intensidade. É difícil explicar, mas parece haver uma profundidade de adoração que o coração feminino tem a tendência de alcançar.
mas só poucos homens irão encontrá-la. Ao que tudo indica, as mulheres sabem de alguma forma como apresentar-se diante de Deus de maneira única e poderosa. Uma vez que compreende que Cristo é o seu alvo, a mulher parece capaz de se concentrar nele, atraí-lo e entretê-lo como um nível de louvor tão absorvente que é curada pelo toque dele e abastecida pela sua palavra. Conheci mulheres que receberam tamanho impacto com a sua presença, invisível, que se afastaram da presença de outros muito mais tangíveis, mas muito menos eficazes. Em resumo, já vi muitas irmãs se afastarem de um homem que podiam ver em direção ao Deus que não podiam ver e descobrir na presença dele a paz que ainda não conheciam na vida. Essas mulheres louvam o Senhor com um romantismo realmente emocionante. Escrevem poemas para ele e cantam canções, dançam na sua presença, levantam as mãos para ele no meio da noite, andam pela casa trocando ideias e brincadeiras, parecem quase meninas sentadas no colo de um pai idoso, sentindo o seu toque cheio de amor. Essas mulheres se levantam do altar do louvor e andam pelas ruas da vida com uma confiança e um conhecimento íntimos que as fazem exibir um sorriso pelo qual homem algum é responsável. São essas filhas de Sara. Para ser filha de Sara, você deve ser uma mulher cuja relação com Deus é tão intensa que, ao enfrentar desafios, rejeita ser intimidada ou vencida. De fato, resiste à tentação de ficar traumatizada pelas suas crises da vida. Prefere andar na plena segurança de que a presença de Deus caminhará ao seu lado. Ela sabe que Deus é o marido supremo. Ela o viu abrir portas para que entrasse, viu prover todas as suas necessidades. Sua palavra a aconselhou sobre as dificuldades do amanhã e, por causa dele, ela é sadia. Ela é filha de Sara. Recusa-se a espantar-se ou ficar confusa. Respira o bem da vida e exala o mal da vida. O ciclo continua sem que haja asfixia, porque ela aprendeu que todas essas coisas não passam de um processo que irá levá-la a aproximar-se mais da presença de Deus. A mulher que encontrou Cristo como amante da sua alma é de fato rica. Este é um caso de amor que o tempo não apagará. É o toque interior contínuo de espíritos. A mulher que encontrou Cristo dança ao som de outra melodia. Ela parece ouvir coisas que as outras não ouvem. Muitos homens se intimidam ao senti-la plenamente realizada. Ela se deita à noite sozinha, mas não solitária. Ela sabe que se aninhou no berço do seu amor e que se envolveu em seu favor divino. Será forte e não fraca, viverá e não morrerá, lutará sem desmaiar, porque ele é, ela será também. De vez em quando a vida traz perigos ou aflições, você verá essa mulher afastar-se da multidão para ficar sozinha. Sozinha? Não, não realmente. Ela deseja fugir da multidão ruidosa de homens e mulheres que não satisfaz suas necessidades íntimas. Eu li essa passagem aqui, acho que é a quarta vez que eu estou lendo isso aqui. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, muito eu. Na maior parte das vezes, quando eu estou passando por alguma situação, assim, quando eu estou passando por algum momento em que eu preciso me alinhar, eu prefiro ficar sozinha. Sozinha não, na presença de Deus, né? Eu prefiro ter esse contato com Deus, eu prefiro me isolar, eu prefiro não ter contato com outras pessoas que possam, inclusive, me contaminar. Fica meio pesado isso? Mas é uma forma de alinhamento que eu encontrei de meio que me purificar, é como se fosse um retiro que eu faço assim comigo, né? Ela deseja fugir da multidão ruidosa de homens e mulheres que não satisfaz suas necessidades íntimas. Ela quer ficar com ele. Como uma jovem amante escorregando para fora de casa, à noite, ela se desvia das conversas frívolas para poder concentrar-se na presença de Deus. O Senhor é o vento sob as suas asas. Quando sopra sobre ela, voa no vento do seu sopro. Ele abastece, a revigora, emotiva. Quando encontra obstáculos, ele sussurra encorajamento em seus ouvidos. É o amante da sua alma. Um compositor de hinos disse isso mais eloquentemente do que eu jamais poderia declarar. Jesus, amante da minha alma, permita-me voar pelo teu peito. Ao descansar em seu peito, podemos pousar nossa cabeça cansada nele, a fim de poder subir aos seus braços eternos e saber que somos guardados pela graça de um Deus cuja misericórdia soberana tomou uma decisão completa sobre nós e somos para sempre, irrevogavelmente aceitos pelo amado. Como é agradável o sentimento de ter finalmente encontrado alguém cujo amor não depende do nosso desempenho. Que paz para todos nós, homens ou mulheres, deixar de lado as buscas frívolas das impressões e ficar livre para subir sem nenhum constrangimento à presença de um Deus cujo coração está cheio de amor por nós.
Como é magnífico saber que todo o pensamento dele só visa ao nosso bem. Ele é verdadeiramente o amante das nossas almas e sente mais atração pela mulher que responde ao seu toque com expressões de louvor. A mulher cuja educação manda que diga sempre obrigada, ela é graciosa demais para ser estabilizada pelo poder dele e depois roubar-lhe a glória, aceitando para si mesma o crédito. Essa dama sabe que por trás de cada linha do seu sucesso e cada página de suas realizações, ele é o papel em que são escritos os elogios para ela. Ele é o centro e o ponto focal da sua vida. Se olhar com atenção, irá vê-la estendendo-se para ele. Ao terminar esse pensamento e passar a outro, te desafio a responder ao Senhor, embora não possa vê-lo. Ele não está longe, está bem perto, esperando para apertá-la nos braços, esperando para abençoá-la. Ele é o amante da sua alma. Estenda-se para ele, não apenas para a sua igreja, não apenas para o seu dom, nem para o dia que tão graciosamente lhe concedeu. Estenda-se para o Senhor. Permite que ele beije as lágrimas do seu rosto e embale o seu próprio divino, seu propósito divino. No filme também fala, né, de Sarayu, que é o Espírito Santo, né, que fala que é colecionador de lágrimas, né? Ele fala que eu sou seu colecionador de lágrimas, está ali pegando todos e arrumando o seu jardim e tudo mais. Você é autêntica demais para ser duplicada, preciosa demais para ser mal utilizada. Ele enviou seus anjos para vigiá-la. Eles aguardam e porque Deus a ama tanto, arma nenhuma apontada em sua direção irá feri-la. Se já houve alguém que valesse a pena tocar, alguém digno da sua atenção, alguém com direito a esperar a sua adoração, é ele. Ele é o amante da sua alma, é o amante do seu passado, presente e futuro. Ouça, querida dama, ele é o seu Senhor. Então, meus amores, minhas amadas, a leitura da gente hoje, na velocidade da luz, foi essa, que vai ter outra reunião agora, e preciso se preparar, mas eu acredito que a palavra de hoje, né, ela fala muito em você ter intimidade com Deus, né? Muitas vezes as pessoas, elas confundem, né? O que é você ter intimidade com Deus, é você ter... Você ter intimidade com Deus não é necessariamente você estar dentro de uma igreja, você está dentro de uma comunidade e pregando e mostrando para todo mundo que você está ali. Mas você ter intimidade com Deus é você saber que, independente do que venha acontecer na sua vida, você pode entregar para Ele. Lembra a história lá? Está com o nariz do lado de fora, assim, você quase não está respirando, e fala, não aguento mais, não tenho mais o que fazer. Ele vem de maneiras de infinitas possibilidades, fala assim, está aqui, minha filha. A solução está aqui. Agora que você confiou em mim, que você entregou, que você largou, e você disse, ok, Senhor, pode cuidar. Ele vem, bota a mãozinha dele ali e as coisas funcionam. E aí, quando a gente fica tentando brigar com a força do nosso braço, fica mais complicado. A outra palavra, para resumir também, é quando ele fala que Deus é o amante da nossa alma. Quando você está vazia, quando você olha para um lado, olha para o outro e nada faz sentido, é quando você precisa reavaliar como é que está a tua intimidade com Deus. Eu sei que existem doenças que são emocionais, mas existem doenças que também são espirituais. É importante estar ali, avaliar, se revisitar, se conhecer. Vejam que a gente foi numa sequência, né? num crescimento. Primeiro você te conhece quem é o outro que tu está deixando entrar na tua vida. E agora faz esse entrelace aí, dá as mãos a Deus aí e diz a Ele, ó, ok, o Senhor colocou o meu bezerrinho de ouro aqui na terra para ficar junto comigo, porque eu precisava de alguém para estar me acompanhando, mas eu sei que se eu não tiver você na minha vida, nada funciona. Alguém tem alguma consideração para colocar? Não? Então tá bom. Então, para hoje não tem exercício, para hoje não tem nada. Hoje foi a leitura nua e crua. Boa noite, meus amores. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.